Olá! Boa tarde! Como vocês estão? Ai, preparei tanta coisa maravilhosa para trazer para vocês. Vamos chegando, chama outras mães. Oi, Pati. Porque a live hoje... Oi, Isa. A live hoje é para você que é mamãe e também para quem é pediatra, que lida diariamente com as mães, tá? Então, deixa eu colocar aqui o papel da mãe. Vou ter que dar uma encurtada no título. Na saúde integral dos filhos. Bom, hoje então, o nosso tema é esse: intestino blindado, mente equilibrada e espírito conectado. O papel da mãe na saúde integral dos filhos, né? Esse mês aqui no NC Instituto vai ser um mês dedicado para as mamães e também para as pediatras, né? Porque todas essas informações que eu vou trazer aqui devem ser disseminadas, espalhadas mundo afora, né? Então, é um conteúdo que serve tanto para as mães quanto para as pediatras, tá? Gente, esse universo materno, né? Desde que eu comecei aqui no Instagram, 2019, 2020, é um dos universos que mais tem pessoas falando, né? Muitos pediatras, outras pessoas que não são pediatras, mas que muitas vezes se dizem, inclusive, especialistas na infância, e tem muita gente boa realmente, né? Mas o que eu vou percebendo é muita informação, aí você não sabe o que é verdade, o que não é verdade, né? Muitas vezes a gente fica catando post de um desodorante bacana, de uma dica dali, de filtro de água daqui, de filtro de aparelho de ozônio para higienizar legumes acolá. E isso vai se perdendo e parece que a gente vai ficando doido. Muitas vezes a gente vai dando um monte de print em conteúdo bacana e aquilo se perde depois nas nossas fotos e tal, né? Então, tá? Fiquem aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou contar algo muito bom em relação a isso. Mas, voltando pro tema da nossa live, que é intestino blindado, mente equilibrada e espírito conectado, eu quero trazer aqui informações muito importantes. Vocês sabem, né, o quanto que eu falo sobre a gente ter autoconhecimento, nós entendermos as nossas crenças, as nossas questões, que isso impacta diretamente na saúde mental dos nossos filhos. Eu já fiz uma live, inclusive, sensacional, falando sobre trauma na infância, né? E como que as nossas questões vão passar para os nossos filhos e vão impactar no resto da vida deles, na construção, né, das questões, das crenças deles, certo? Mas eu não posso ignorar, vai ficar gravado sim, Paty. Eu não posso ignorar e eu não posso deixar de olhar para o corpo, que, como eu digo sempre, é o nosso templo, é o nosso veículo aqui nesta terra, né? Eu costumo falar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na terra, vivendo uma experiência terrestre. E para viver essa experiência aqui, nós precisamos do nosso corpício, que é o nosso veículo. E não é de hoje, tá? Desde 2019, de 2000, muito tempo atrás. Eu lembro, gente, direitinho, me veio aqui isso agora, que eu estava na faculdade, tá? Na casa do meu namorado, que hoje é o meu marido. Deixa eu ver o que eu vou assistir. Naquela época não tinha Netflix, né? Então eu parei lá, eu sempre fui CDF, parei lá no Discovery Channel da vida. E eles estavam passando uma reportagem falando, olha só, isso, sei lá, gente, 2011, 2012, por aí.
na reportagem eles estavam falando sobre disruptores endócrinos. Eu lembro que eu anotei, porque eu falei, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. E eles mostrando algumas pesquisas em ratos, que os ratos que entravam em contato com aqueles disruptores endócrinos engordavam muito mais do que os outros. E na época, gente, eu tinha muita questão com peso e fazia dietas malucas e restrição calórica e malhava 2 vezes por dia, uma loucura. Minha cabeça 24 horas por dia só pensava em emagrecer. E eu fiquei chocada como que os potes de plástico que eu guardava feijão na minha casa poderiam estar impactando no meu peso. E como que ninguém tinha me dito isso antes. Isso lá em 2011, 2012, né? Com o passar do tempo, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria e outros órgãos, né, deste nível começaram a trazer informações nesse sentido, né? Falando sobre os disruptores endócrinos, falando sobre os metais pesados, falando sobre a contaminação da nossa água. E o que eu percebo hoje, o que eu sinto falta, né, de ter tudo isso num lugar só, né? É uma informação que sim está muito disseminada, a maioria das pessoas já tem uma certa noção, ainda mais os pais mais despertos, né, e profissionais também mais despertos. Por quê? Porque são os profissionais, são os pediatras que vão ser a porta de entrada dessas crianças e que vão orientar essas mães em relação a isso, né? Então, eu vejo que os pediatras já estão compartilhando mais esse tipo de informação, mas ainda vejo que não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? E aí, né, o que eu quero trazer, o que eu tô querendo construir de linha de raciocínio com isso tudo? Que a gente precisa olhar para o corpo das crianças, tá? E aí, gente, quando eu vou fazer live, eu faço uma aula, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos olhar primeiro pro corpo, tá? Para depois a gente olhar pra mente, depois a gente olhar pro espírito. Eu tô achando que talvez eu fale só de corpo hoje, depois a gente faz uma live mente, depois uma live espírito. Vamos ver aqui, porque a pessoa fala pra dedéu e eu quero fazer essa live mais enxuta, tá? Quando a gente fala de corpo, vamos fazer aqui uma retrospectiva, o que a gente gostaria? Nós gostaríamos, né, que a atendante, né, já suplementasse de maneira adequada, já evitasse alguns tipos de alimento, fizesse uma modulação desse intestino, né, para ela poder engravidar. Nós também gostaríamos que essa gestante suplementasse de maneira adequada, que ela tentasse modular o seu estresse e tudo mais. Mas, já que a gente está falando da criança, bora pensar aqui quando essa criança nasce. Qual que seria também o cenário ideal? Um aleitamento materno exclusivo, pelo menos até 6 meses, tá? E por quê? Porque a gente vai entrar no intestino blindado. Porque, meus queridos, olha, se tem uma coisa que eu fico um pouco indignada, é que em 2025 nós ainda não temos boas fórmulas infantis com base em proteínas não tão alérgicas quanto a proteína do leite de vaca, né? 95% das nossas fórmulas infantis hoje, né, das grandes marcas, e aí tem toda uma questão política que, né, nem toda marca vai conseguir produzir uma fórmula infantil, então fica mesmo com a Danone, Mead Johnson, Nestlé, né? Enfim, a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Eu fico me perguntando por que raios eles ainda não fizeram uma fórmula de arroz, uma fórmula com a proteína da ervilha, uma fórmula com a proteína da aveia, né? Porque já era para existir. E muitas vezes o que a gente acaba vendo? Um bebê que não consegue ser amamentado, e parênteses, eu não estou aqui também para julgar as mães que não amamentaram, ou para trazer culpa para aquelas que gostariam e não conseguiram. Não é isso, né, o que eu quero. O que eu quero é só a gente começar a perceber a importância do aleitamento materno nesses primeiros meses de vida, porque quando a gente dá uma fórmula de proteína intacta, hoje a grande maioria das fórmulas, a proteína já está vindo parcialmente hidrolisada. O que isso significa? Parcialmente quebrada, para que esse intestino consiga absorver de uma maneira melhor, né? Mas nem todo mundo vai conseguir também ter acesso a essa fórmula parcialmente hidrolisada, e aí vem uma fórmula, além de ser derivada de uma proteína que é muito grande,
né? Enfim, que tem várias questões que a gente sabe que não é indicada para um bebê. Além disso tudo, ela não é parcialmente hidrolisada, ela é uma proteína intacta, né? Isso já vai causando vários prejuízos no intestino do bebê. Então, já que a gente não tem opções de fórmulas de arroz, de aveia, de ervilha, de coco, sei lá o que, nem sei se coco teria proteína suficiente para ser feita uma fórmula, mas enfim, a gente vai ter que bater em cima do aleitamento materno. Tá, Nath, mas meu filho já tá mais velho, né? Ele não é mais um bebezinho. O que eu posso fazer hoje pensando em corpo, pensando no intestino? E outro parênteses, por que eu falo tanto do intestino? Porque a gente sabe que 80% das células do sistema imunológico estão no intestino. O intestino é o nosso maior ponto de contato com o mundo externo. É a pele e o intestino. Só que a pele, né, a gente absorve, sim, metais, né, toxinas, tudo pela pele, mas bem diferente do intestino, né? Então, e eu também, especialista em intestinos, vou sempre dar ênfase mais para o intestino. Existe um artigo muito bacana que se chama Todas as Doenças Começam no Intestino, do Alessio Fasano, que é um gastropediatra italiano, uma das referências em hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut, né, do mundo, tá? Então, Nath, e agora? O que eu vou fazer hoje? Então, o que você vai fazer hoje? Você vai cuidar da alimentação do seu filho. Eu não falei isso no começo da live, mas já que a gente chegou na prática, né? Nós, mães, nós somos guardiãs da saúde dos nossos filhos, tá? Ah, mas o pai também, mas a mãe mais ainda. Então, a gente precisa de informações, né, valiosas como as que eu estou dando aqui hoje, para que eu possa aprimorar, né, melhorar ainda mais a saúde do meu filho. Então, mãe, você tem que pensar hoje assim, o que eu posso fazer hoje para melhorar ainda mais a saúde do meu filho quando o assunto é corpo? Então, primeiro, alimentação. Do que adianta eu falar de intestino, de suplementação, de não sei o que das quantas, para probióticos e se eu não falar de comida. E aí eu nem preciso dizer, porque eu sempre falo isso por aqui, que o solo não é o mesmo, que os alimentos não são o mesmo. O Brasil, ele é campeão em uso de agrotóxico, né? E a gente sabe também, gente, não vou ser utópica aqui, a gente sabe também que é impossível quase uma alimentação 100% orgânica, né? E é impossível, real, de fato, a população inteira querer comer orgânico. Não tem orgânico para todo mundo, né? Mas existem alguns alimentos que eu posso dar preferência para o orgânico. Enfim, então falando em alimentação, existem alguns alimentos, gente, que a gente tem que, de fato, banir da nossa casa, tá? E eu sei também que tudo que eu falo aqui, que eu trago para vocês, é um processo, né? A gente não pode achar que vai ser tudo de um dia para noite, né? Ah, agora que eu tô seguindo a linha integrativa, agora que eu tô assim, né, mais natureba, que às vezes as pessoas falam, vou mudar tudo radicalmente. Não, é tudo um processo, né? Mas alguns alimentos com corantes, adoçantes, conservantes que a gente sabe que são ruins para a saúde, refrigerantes, algumas gorduras, alguns óleos ruins, tá? A gente precisa tirar da nossa alimentação. O próprio glúten, né? Então, assim, parar, né? Mudar esse hábito de comprar pão de sal todos os dias. Nath, você tá querendo dizer que eu não vou poder comer meu pãozinho? Vai poder comer seu pãozinho, sim. Né? Ah, não vou poder comer minha coxinha de catupiry. Ai, gente, adoro coxinha. Pode, mas é questão de hábito, é questão de dia a dia, né? É questão da gente ir aos poucos fazendo essas mudanças, tá? Outra coisa que eu quero que vocês atentem, né? Panelas. Então, a gente precisa estar atento às panelas, porque a gente cozinha, ela aquece. Existem algumas panelas, como por exemplo a panela de Teflon, que a gente achava ótimo nos anos, né, no começo dos anos 2000, a gente achava maravilhoso. O Teflon, quando aquecido, ele solta substâncias cancerígenas.
Ah, Natália, mas que exagero. Não é exagero, gente. É todo dia isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com as panelas. E, Nath, qual que seria uma panela boa? Uma panela indicada, então? Qual que seria... Vamos falar o contrário. Quais seriam as panelas que depois dessa live eu vou ter que ir lá na cozinha e jogar fora, né? Porque eu sei que não são ideais. Alumínio, em primeiro lugar, tá? A gente já sabe o quanto... Nossa, gente, eu tive pacientes, né, que chegou pra mim com alumínio de 20, 30. Depois que a gente trocou a panela, e claro, também fez suplementação, usou os quelantes, né, naturais que eu uso pra poder diminuir esse alumínio, foi pra menos 1,5, 2 de alumínio, né? Tipo uma paciente recente que eu atendi semana passada, que tinha um alumínio de 19 e caiu pra menos 1. Eu nunca tinha visto um alumínio menos 1 no exame. Porque a mãe tomou cuidado de trocar os alumínios, ou trocar as panelas, tá? Teflon também não dá. Sabe aquelas frigideirazinhas meio estampadas, que tem umas letrinhas, ou então tem uns xizinhos? Teflon, esquece, tá? Quais são as opções boas? Cerâmica de verdade, né? Porém, a cerâmica, ela aquece muito, ela gruda. E o aço inoxidável, que é a panela de inox, também é uma possibilidade. O que a gente tem que tomar cuidado em relação à panela de inox é que o ideal é que seja aço inox 304, tá? Ou 18/10. O que isso quer dizer? Que é uma panela mais segura, resistente à corrosão. Porque se a panela de inox ela começa a riscar ou começa a acontecer essa corrosão, também já não serve mais, tá bom? A panela de aço cirúrgico seria o mundo ideal, né, da Disney. Porém, ela é muito cara, né? É um investimento alto, mas é um investimento que você faz para a vida inteira também. Fica a dica, tá? Bom, outro ponto falando sobre corpo que as mães precisam se atentar. Água de qualidade, tá? Então, nós tomamos, né? Nós adultos temos 70% do nosso corpo constituído de água e a criança 80% do corpo constituído de água. A gente utiliza essa água para beber, para fazer suco, para fazer café, para fazer chá, para cozinhar. Então, a gente está diretamente ligada a essa água, tá? Então, é importante e necessário escolher filtros de água bom. É um investimento que vale a pena fazer, tá, gente? Então, existem águas, né? Existem filtros que retiram, inclusive, os metais das águas, alcalinizam a água, ozonizam a água, né? Tem vários filtros aí que a gente tem tudo isso, que a gente vai ter tudo isso. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá? Querendo distribuir todo esse conteúdo de maneira bem organizada pra vocês, panela, água, alimentos, né? Nem cheguei lá, mas eu vou falar agora sobre como higienizar de maneira adequada os alimentos, prebióticos e probióticos naturais. Daqui a pouquinho eu vou falar. Mas, já aproveitando vocês aqui, como esse mês vai ser dedicado para vocês, mamães, eu criei um grupo, tá? A princípio fechado, tá? Para que eu possa enviar, né, materiais para vocês lá sobre esse tipo de coisa. E eu quero que vocês comentem mãe aqui para receberem o link para entrar para o meu grupo no WhatsApp. Para lá a gente poder trocar mais figurinhas sobre esse assunto, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Comenta mãe para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. E lá no nosso grupo de WhatsApp eu trazer esses conteúdos muito importantes e relevantes que, né, não é só sobre a saúde dos filhos, é sobre a saúde, sua saúde, a saúde de toda a família. E são pontos que a gente não pode mais, né, fechar os nossos olhos, a gente precisa começar a tomar cuidado e a utilizar as coisas da maneira correta. Como eu falei, né, não vai dar pra viver num mundo totalmente ideal. Eu mostrei outro dia pra vocês aqui, tem dia que o pai compra presunto, dá presunto pra menina, que é um dos alimentos também embutidos que a gente não vai dar pra crianças. Mas neste grupo, tá? Eu vou mandar alguns materiais pra vocês, inclusive um e-book
que eu vou liberar hoje no final do dia, tá? E vem coisa boa pra vocês, mamães aí também, tá bom? Continuando aqui então, tá? Então, além da água de qualidade, um filtro de água de qualidade, a gente precisa aprender a higienizar adequadamente os alimentos, tá? Água sanitária é interessante? Mas é a melhor opção? Esses higienizadores prontos de alimentos, né, que a gente compra às vezes no mercado, é bom? Qual que é a forma correta de higienizar esses alimentos, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa é utilizar alimentos pré-bióticos e probióticos naturais. Não, eu não vou fazer vocês investirem em probióticos de farmácia, tá? E, para quem não sabe, vou aproveitar para explicar essa diferença, né, do pré-biótico para o probiótico. O pré-biótico, ele é o alimento das bactérias do intestino. Então, no nosso intestino, a gente tem, né, o que a gente chama de microbiota intestinal, que é esse conjunto de vários tipos e famílias, né, de bactérias. O probiótico, o pré-biótico é a comida dessas bactérias. Então, qual que é a comida, a melhor comida, qual que é o melhor pré-biótico que tem? Que eu acho, assim, que é fantástico. Tem até que voltar a fazer aqui em casa, tá? É a biomassa de banana verde. Então, você vai pegar uma banana, eu gosto muito de ser a banana prata. Não precisa ser aquele verde, desse verde aqui. Não, pode ser aquela banana que mais 2 dias vai estar madura. Você vai higienizar, claro, né? Bota na panela de pressão com água, tampa ali com água. Deixa 10 minutos depois que pegou pressão, desliga. Pode pegar um pouquinho dessa água e o resto jogar fora. Tira a casca e bate no liquidificador com mais um pouquinho de água até ficar uma consistência de purê. Isso se chama biomassa de banana verde. A gente já tem artigos científicos, inclusive lá da Unesp, onde eu fiz gastropediatria, comprovando que isso é riquíssimo para as bactérias do intestino. O que você pode fazer para facilitar ainda mais a sua vida? Você vai pegar uma forminha de gelo, né? Vai colocar essa biomassa de banana verde, coloca para congelar e aí você usa 2 quadradinhos por dia. No iogurte, vai bater um suco, você coloca. Até no estrogonofe, gente, não tem gosto de banana, não tem gosto de nada, assim, é um negócio sem gosto. Enfim, vai fazer um sorvete de fruta, vou bater lá banana com morango, por exemplo, ou a banana congelada. Você coloca também, tá? E o pré-biótico, ele vai alimentar as bactérias. O probiótico, né, que a gente vê por aí, probiatop, enterogermina, são essas bactérias vivas, encapsuladas ou em líquido, que você inocula ali no seu intestino, tá? Só que do que adianta eu ter bactérias se eu não tenho a comida delas, tá? Então, um pré-biótico natural excelente seria essa biomassa de banana verde, tá? Além disso, ainda falando sobre o corpo, alguns suplementos devem ser considerados obrigatórios na infância, tá? Se chegou alguém aí, Claudilane, comenta mãe para você vir para o nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai compartilhar com vocês lá essas dicas importantes para você cuidar do corpo. A gente tá falando do corpo, ainda tem a mente e o espírito do seu filho, tá? Então, existem alguns suplementos que são obrigatórios. Quais são? Vou falar um que é obrigatório, que toda criança tem que tomar, independente de qualquer coisa, tá? A não ser que tenha alergia, que é o ômega 3, certo? Então, toda criança tem que tomar ômega 3, porque na nossa alimentação aqui do Brasil, a gente não tem fontes boas de ômega 3, a não ser que você coma sardinha todo dia, mas aí também eu não recomendo, porque a sardinha vai vir na lata e a lata vai ter alumínio, né? Mas mesmo assim não vai chegar em níveis adequados de ômega. Então, ômega é um suplemento que toda criança deve tomar. Assim como vitamina D e vitamina A, gente. Esses 3 suplementos eu deixo para praticamente todos os meus pacientes por uso contínuo.
Eu só oriento assim, vai viajar? Não toma, esqueceu, nananã, né? Tá mais doentinho, dá uma paradinha, dá mais o ômega, apesar que eu tô com um ômega maravilhoso novo. Maravilhoso, uma tecnologia incrível. Selos de certificações, que para as mães que estão lá no grupo, eu vou contar sobre esse ômega, que é uma nova tecnologia do mercado que eu tô apaixonada, tá? Porque aquele cheiro de peixe, vamos combinar, certo? Outra coisa, outra dica ainda do corpo, gente. Hoje eu vou ficar só no corpo, tá? Eu falei que eu ia falar de corpo, mente e espírito, mas o conteúdo é tão bom que vale a pena eu aprofundar aqui mais um pouco com vocês. Nós, mães, se queremos filhos com uma imunidade boa, a gente precisa se atentar à ingesta proteica desta criança. Anotem aí. As crianças, né, por questões às vezes de preguiça de mastigar, enfim, né, às vezes tem criança que não teve uma introdução alimentar adequada, batia tudo no liquidificador, misturava tudo, enfim, não consegue comer carne de maneira adequada, tá? Então, as 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta, né, precisa ter proteína. Ai, Nath, mas meu filho acorda de manhã e não quer comer, come só uma frutinha, toma só um leite, que já tá errado, tá? Mas vamos supor que é um leite vegetal. Toma só um leitinho vegetal lá e tal. A gente adiciona proteína, tá? Não dá, gente, anotem aí, não dá pra ter um café da manhã sem proteína para uma criança hoje. Isso está intimamente ligado à imunidade dessa criança, tá? E a gente também não precisa todos os dias dar o mesmo tipo de proteína. Então, todo dia de manhã meu filho come ovo. Ou é ovo cozido, ou é omelete, ou ovo mexido. Não, isso também o intestino não gosta, tá? A gente tem que variar. E aí eu vou, né, depois ensinar para vocês quais são as melhores fontes proteicas e como a gente pode fazer para ter essa variação aí. Combinado? Que mais? Atentar aos produtos que você, mamãe, utiliza no seu filho. Deixa eu contar. Semana passada teve reunião das mães e tal, da escolinha da minha filha. A escola da minha filha tem muita natureza. E aí eu vi elas estavam discutindo lá. E uma mãe falou, vocês passam repelente? Porque eu passo todo dia filtro solar e repelente no meu filho. O que tá certo pensando numa escola que tem muita natureza, muito mosquito e às vezes as crianças ficam a céu aberto, né? Em contato ali com o sol. Mas, gente, você já pensou um repelente que é algo para espantar um inseto, né? Ou seja, tem uma química ali e uma química que não é leve, né? Todos os dias. Então, a gente precisa saber quais são esses produtos indicados. Porque tem muito produto, né, com rótulo lá, sem sal, sem silicone, sem nananã, mas quando a gente vai ver, ele não é bom de verdade, tá? Quem tá chegando aí, Franci, Júlia. Oi, Júlia. Comenta mãe para vir pro meu grupo do WhatsApp para mães, que eu vou liberar alguns materiais lá, tá? Para vocês, mamães e papais também, sobre esse assunto. Panela, água, oi Dani, panela, água, ingesta proteica, enfim, todas essas orientações eu vou dar para vocês, tá? Então, não é só sobre repelente, é sobre shampoo, é sobre pasta de dente, é sobre o hidratante, tudo isso é importante, tá? Nath do céu, eu vou ter que virar aquelas mães chatas, insuportáveis, nanana. Não, quem me conhece sabe que eu vou sempre pelo caminho do meio, sempre pelo equilíbrio. Quem me acompanha nas redes sociais vê, eu não tenho mimimi, gente. Só que existem alguns hábitos que a gente precisa ir construindo desde a infância, que a gente precisa ir mudando. Como eu falei, vou falar novamente, nós somos guardiãs da saúde do nosso filho. E ó que eu tô só no corpo aqui, né? Então, a gente precisa, tá? Aí, ó, a doutora Verônica Leonel Gastro entrou, né? Viu? Eu tô falando aqui, né? Então a gente vai virar tudo chato, insuportável, que a panela, que a água, que a pasta de dente. Não é esse ângulo que a gente vai olhar. A gente vai olhar pelo ângulo de
Será que eu posso mudar alguns hábitos aqui em casa? Será que eu posso comprar uma panela melhor, né? E orientar minha funcionária que essa vai ser a panela a ser utilizada? Será que eu posso, quando acabar o shampoo do meu filho, comprar um que seja melhor para a pele dele, né? Será que eu posso começar a prestar atenção nessa ingesta proteica do meu filho, da minha filha? Será que eu posso aprender como higienizar adequadamente os alimentos e ensinar para minha funcionária ou mesmo eu higienizar adequadamente? Será que eu posso já começar a pesquisar, pensar num filtro de água de qualidade? Então, é essa perspectiva que eu tô trazendo para vocês, tá? Porque, como eu falei, não é só sobre a saúde do seu filho, é sobre a sua saúde da casa inteira, né? Se atentar às fezes do seu filho. Quem aí olha cocô? Cocô tá Bristol 1, tá Bristol 2, Bristol 3. Vocês sabem o que é Bristol? Cocô tá uma salsicha, que eu falo que eu não vou comparar com a banana, né? Vai que o menino toma nojo da banana, melhor tomar nojo da salsicha, tá? Então, a gente precisa começar a olhar cocô, a olhar intestino e a pensar o que pode ser que a criança comeu que alterou dessa forma, tá? Oi, mamãe, orientações maravilhosas. Um pouquinho de cada novo hábito é transformador. Pois é, a Verônica tem esse estilo de vida aí bem saudável e não é um estilo de vida maluco, tipo assim, não pode isso, não pode aquilo. Mas é exatamente o que eu tô trazendo pra vocês. São pequenos hábitos, né? Então, aproveitar a Verônica aqui de exemplo. Um hábito que ela trouxe, gente, ela é minha amiga e minha cunhada, né? Então, um hábito que ela trouxe pra nossa sogra, por exemplo. Nossa sogra tomava café com leite todo dia como lanche da noite. 6, 7, 7h30 da noite. E aí ia dormir 1h, 2h da manhã, achando que era normal, porque trabalha demais, a mente pensa muito e tal. A Verônica orientou, vamos trocar o café por um chá? Depois das 5 da tarde, gente, não é horário de tomar café. E é óbvio que eu não tô falando pra criança, eu só tô dando um exemplo pra adulto, né? Gente, mudou a vida da minha sogra e do meu sogro tirar o café e tirar o tal do leite do café. Porque o meu sogro, ele é intolerante à lactose. Parênteses, como 90% das pessoas são, tá, galera? Virou adulto, virou intolerante à lactose, tá? E aí, isso, além de prejudicar o sono dele, prejudicava o intestino dele como um todo. E aí prejudica a absorção. E aí dá gases. E aí começa... Então, vocês entendem que às vezes é um hábito que você troca. Olha que delícia tomar um chazinho. Hoje eu vou tomar um de melissa, amanhã eu vou tomar um de camomila, né? Então, é sobre isso que eu tô trazendo pra vocês hoje, tá? Bom, não deu pra falar de mente, não deu pra falar de espírito, mas eu quero trazer, né? Eu já vou deixar agendado aqui nossas próximas lives. Eu acredito que vai ser na segunda-feira, nossa próxima live, que aí eu vou falar sobre as questões da mente e depois eu vou falar sobre as questões do espírito. Quem entrou agora, tá? Eu tô convidando pra ir pro meu grupo de WhatsApp. Digita mãe aqui, tá? Pra ir lá pro nosso grupo do WhatsApp pra gente poder enviar informações relevantes, importantes pra vocês, como eu falei, né? Sobre panelas, sobre água, produtos da pele, desodorante, enfim, shampoo, tudo isso a gente vai estar batendo papo com vocês lá nesse grupo dedicado para as mães, tá? Posso convidar outra mamãe para entrar? Pode. É só me mandar a palavra mãe pelo direct, eu vou fazer um post, tá? Você comenta mãe e você vai pro nosso grupo de WhatsApp, porque eu tô sentindo muita falta de realmente ter um lugar com todo esse conhecimento estruturado de consciência, né, com verdade, para vocês, papais e mamães, cuidarem da saúde do filho de vocês, tá? Então, onde a gente fala sobre trauma, sobre neurociências, sobre sono, sobre comportamento. E assim, as coisas importantes, porque ninguém tá com tempo para perder hoje em dia. Ninguém dá conta de muita coisa teórica. É prática. É tipo, ó, tem que fazer isso, faz assim, faz assado. Isso aqui é bom, isso aqui não presta. Desse nível de objetividade que eu tô afim agora, né? E acredito que vocês também. Certo, pessoal? Então tá. Então, um beijo. Continuem aqui comigo.
E comenta mãe aí para vocês entrarem para o nosso grupo de WhatsApp para receber essas informações sobre uma maternidade consciente, né, e integral, corpo, mente e espírito. Certo? Um beijo e até a próxima.